Que alegria estar com você, iniciando uma nova semana, segunda-feira, dia 24 de abril. Também já é a última semana de abril. O tempo está passando super depressa, né? Por isso que você que está aí do outro lado, muito obrigada, viu, pela tua companhia de todos os dias. Estamos ao vivo a partir de Curitiba, cidade sede da TV Evangelizar e da Obra Evangelizar, falando com todo o Brasil via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E falando em tempo passar rápido, acho que não é à toa que a gente tem a impressão de que estamos ficando mais velhos, né? Que não é só impressão. Você vai ver no programa de hoje que, de fato, a população a partir dos 30 anos já é mais da metade, 55%. Então, se você já entrou na estatística, você vai gostar de saber um pouco mais sobre esses números. Mas nós também vamos falar sobre as doenças respiratórias que pega ouvido, pega nariz, pega garganta e que acaba, digamos, enfraquecendo desde o sul até o nordeste. Você vai saber como que você pode se prevenir, melhorar a sua imunidade com relação a esse aspecto. Então, saúde, nosso segundo tema. Mas também nós vamos falar sobre a saúde dos pets, dos animais de estimação, especificamente sobre a pele deles. O que é que você tem que estar atento e tomar cuidado com esses animais de estimação? E tem muito mais para você. Esse é o programa de hoje, então vem comigo. E a gente começa este programa refletindo, pensando um pouco nessa questão da nossa idade, esse tempo que passa tão depressa. Veja, 55% da população já tem mais de 30 anos. Então, quando você se lembra ali da tua época de escola, que você olhava aquela pirâmide dividindo a população em idades, ela tinha um formato. Hoje, se você for olhar, ela já tem um formato totalmente diferente, porque a população está vivendo muito mais. Isso é uma ótima notícia. Acompanhe comigo nesse VT. Até 2050, uma em cada 6 pessoas terá mais de 65 anos. No Brasil, pela primeira vez, 55% da população já tem mais de 30 anos. E em 2030, a quantidade de idosos ultrapassará o total de crianças. E se a população está envelhecendo mais, é preciso pensar em qualidade de vida. Em 2060, vamos ter 1/4 da população terá mais de 60 anos, com toda a problemática que acompanha, social e assim por diante. Então, temos que estarmos atentos e fazer o melhor para esse segmento, né? A nossa cidade está preparada, ela tem que estar preparada, porque é mais barato, custa menos do que internar, evitar quedas, cuidar da acessibilidade, enfim, está inserido no momento, nessa sociedade que cresce. Ele tem direito de ser feliz em qualquer idade. E se vamos permanecer por mais tempo na melhor idade, quando temos que começar a planejar essa fase? Velhice não é sinônimo de doença. Velhice é uma idade cronológica que biologicamente você pode estar bem, desde que você invista. Investimento em conhecimento, quanto mais alfabetizado estiver, menos demência futura e menos problemas graves neurodegenerativos cerebrais. Geralmente, acima de 30 anos, pode-se procurar um geriatra para fazer a prevenção. Então, ele vai orientar uma neuroplasticidade, isso é, novos aprendizados, passatempos, jogos, aprender línguas, música. E se nunca é tarde para nos preocuparmos com o envelhecimento, o segredo é começar o quanto antes e investir em atividades que vão fazer com que o passar dos anos seja muito mais saudável. Nesse projeto, por exemplo, os idosos são estimulados a buscar novos interesses. São aulas de arte, jardinagem, música e atividade física que despertam talentos. Depois que se aposentou, foi aqui que a Maria da Graça encontrou novas formas de ver a vida. Aqui eu faço jardinagem, artesanato, aula de artes e dança. Me mantenho em convivência, porque eu sempre tive muita convivência com o público, trabalhava na área cultural e isso me dava uma satisfação, alegria, bem-estar, e aqui eu encontro tudo isso.
Para a Ivana foi uma verdadeira transformação. Ela chegou aqui deprimida, mas com a atividade física se tornou outra pessoa. Muito melhor. Nossa, a autoestima tá lá em cima. Uma mudança, assim, num padrão até de comportamento, da forma de compreender os seus processos internos e externos, né? E é muito, muito gratificante a gente ver assim, toda essa melhora na qualidade de vida deles mesmo, assim. Isso reflete na melhora da qualidade de vida da família em si, né? Do todo. A única certeza que temos é que vamos envelhecer. E esse processo pode ser muito mais tranquilo se escutarmos os conselhos de quem já chegou na melhor idade. O que é envelhecer bem para você? Envelhecer bem, para mim, é você ter objetivos, ter metas, fazer o que você gosta, deixar o passado para trás quando o passado incomoda. Não fazer muitos planos para o futuro, eu acho mais eu viver o agora. E é interessante, né? Porque quando a gente olha para números como esses, né? Essa de daqui 7 anos, o número de idosos vai estar maior do que o número de crianças, a gente começa até já a pensar em prospecções. Você que tem filhos e que já pensa no futuro, em profissões, essa é uma área que tem uma crescente muito grande. E participação de projetos como esse que eu vou apresentar para você, que é o projeto Vovô Vôlei. Acompanhe comigo. Uma quadra e uma bola é tudo que essa turma precisa para mostrar que a idade nem de longe é um obstáculo para se exercitar. Mas se você está achando que essa atividade está muito tranquilinha, espera um pouco. Isso foi só o aquecimento dos atletas. O jogo vai começar agora, ó. Tá, mas que jogo é esse? É o Vovô Vôlei. Só pelo nome já dá para perceber que ele é diferenciado do jogo tradicional. Essa adaptação da modalidade é desenvolvida pela Secretaria de Esporte do município de Munhoz de Melo, no noroeste do Paraná, para atrair os idosos. Alguns até comentam que nunca tinham visto uma bola de vôlei, só por televisão. Hoje eles podem jogar o vôlei, né? Adaptado, mas eles podem jogar o vôlei. Outros comentam, né? Citam que parou de tomar algum tipo de remédio que tomava antes. Temos pessoas que estavam com a mobilidade física um pouco mais amarrada, hoje já está mais solto, já está mais ativo. Então, assim, tudo isso eles vão relatando, a gente vai guardando isso assim, em busca de melhorar mais ainda. Jogado diferente e com regras específicas, o Vovô Vôlei desafia os participantes a superarem os limites impostos pela idade. O Vovô Vôlei, na verdade, ele vem adaptado justamente por uma questão deles não conseguirem se locomover com tanta velocidade. Já uma adaptação para eles, tanto que o vôlei é com a bola presa. Existem três passes para eles conseguirem efetuar a bola para o outro lado da rede. E isso vem beneficiando bastante, porque usa muito a coordenação motora e usa também o psicológico. Os benefícios de praticar uma atividade física na terceira idade são muitos. Melhorar a coordenação motora é só um deles. E quando é praticado assim, em equipe, além de estimular o convívio social, faz um bem danado para a saúde mental. Para a gente é uma honra muito grande, porque Deus concede essa graça para a gente, né? Então eu fico muito feliz com isso, poder estar junto com o povo, né? E dando uma motivação a mais para o pessoal aqui. A gente movimenta o corpo e tal, fica bom. Melhor do que ficar em casa parado. Muito melhor. O principal objetivo aqui é fazer com que eles se exercitem de uma forma leve e tranquila, o que vai refletir na melhora da saúde, claro. Mas é jogo, né, meus amigos? E se tem disputa, ninguém quer perder. É por isso que eles levam a brincadeira a sério. Tem estresse com as jogadas erradas e comemoração a cada ponto marcado. As equipes podem ser mistas. Inclusive, dá para jogar no mesmo time marido e mulher, por que não? Seu Gerson e Dona Maria Célia são um dos casais que não perdem as atividades por nada. É que eles sabem o bem que ela faz. Ficou melhor, muda a mente fica mais depressa. Né? Para mim melhorou muito, né? A parte física, a mente também, porque tem um sistema de rodar, tem que ficar ciente. Alguma coisa que você tem de preocupação acaba esquecendo, né? É isso. E deixa eu perguntar aqui,
Quem joga melhor? Eu. É corintiano, né? Aí o senhor quebra repórter. Não, é porque é Palmeiras, tá com você. E ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde, sobre toda a área respiratória. Mas eu quero fazer um convite para você com relação ao Noite de Louvor, porque hoje nós teremos a terceira série da semana Agindo Deus Quem Impedirá. E olha só quem estará conosco hoje à noite, a partir das 7 da noite. Bom, teremos o Frei Josué, que é da comunidade Mel de Deus. Ele tem muitos dons como sacerdote, dentre eles o dom da revelação. Mas nós teremos também momentos de oração e adoração com a querida irmã Zélia e ministrando o louvor a cantora Amanda Vieira. Mais importante, o tema hoje da oração será Quebrando as Muralhas do Desemprego. Então, uma ótima oportunidade para você estar conosco nesse momento de oração, esse nosso grupo nacional, que é o Noite de Louvor, a partir das 7 da noite aqui pela TV Evangelizar. A gente faz um breve intervalo e na volta falaremos então sobre toda essa parte do otorrino, que é nariz, garganta e ouvidos, para que você possa cuidar melhor da sua saúde. Eu volto já. E neste final de semana, sábado, Diz aí, Padre Diogo, eu quero ouvir. Eu e minha casa. E domingo, eu te convido para uma edição onde nós vamos relembrar momentos que marcaram e fizeram a diferença no nosso Vozes. É neste final de semana, às 9 da noite. Vozes, aqui na TV Evangelizar. Você sabia que muitas pessoas não têm o sinal da TV Evangelizar nas suas cidades e estão perdendo essa graça de se abastecer das Santas Chagas de Jesus? É pensando nesses filhos e filhas amados de Deus que a obra Evangelizar está iniciando a campanha Jesus das Santas Chagas 2023, onde você pode fazer doações extras. E o que faremos? Nós iremos desenvolver um aplicativo novo, rápido, mais potente, que possa atingir todos esses irmãos e irmãs e da onde eles estiverem, poderem participar conosco. Faça a sua doação extra agora. Campanha Jesus das Santas Chagas 2023 e seja um multiplicador dessa bênção, convidando outras pessoas. O bom da vida é sonhar, o melhor é realizar. Realize o sonho do quarto aconchegante, da sala espaçosa e da cozinha funcional. Todas essas conquistas nos aproximam de uma vida mais realizada. Tudo em até 10 vezes sem juros e com entrega justa para todo o Brasil, só no site Multiloja. Acesse o site www.multiloja.com.br e saiba mais. A TV Evangelizar também está no Twitter. Segue a gente por lá. No Brasil. Ele que está à frente da batalha. No mundo todo. Um templo para lembrar e exaltar a misericórdia de Deus. Onde tem um bom assunto, tem um olhar atento da TV Evangelizar. Evangelizar é preciso. Grandes temas, histórias inspiradoras. Fé e entrega. Não perca as produções originais da TV Evangelizar. Conteúdo que informa e transforma. Com toda a inspiração e o carisma da irmã Zélia, a gente segue numa jornada com Nossa Senhora, a mãe que intercede e leva para perto do filho. Então você não pode perder o programa Caminhando com Jesus, nos Passos da Virgem Maria, por nada. Nesta quarta, 8 da noite. Eu espero por você. Deus te abençoe. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco nesta segunda-feira, 24 de abril, essa época do ano em que em todo o Brasil
muitas pessoas sofrem com o tempo ou muito seco, ou muito chuvoso, ou muita variação de temperatura, como é aqui em Curitiba. E justamente por isso nós escolhemos esse tema para te ajudar com toda a tua questão otorrinolaringológica. Nossa, um trava-língua aqui, né, doutor Matheus? Seja muito bem-vindo. Estou aqui com o doutor Matheus Quioro, que é otorrinolaringologista do Hospital Vita, aqui em Curitiba. Muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Carol. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a tua presença, viu? Falei aqui alguns elementos que acredito que sejam fatores para dar problema tanto na garganta, parte respiratória como um todo, né? Mas o que mais que você atribui? Existe alguma coisa que as pessoas possam estar fazendo como hábitos ruins e que possam estar piorando essa situação, até causando? Perfeito. Eu sempre gosto de dividir entre ações que podem melhorar nossa imunidade no geral, como uma prática diária de atividade física, uma alimentação saudável, uma boa qualidade de sono. Isso tudo a gente sabe que influencia diretamente na imunidade. E aí, falando mais de via aérea superior, aí sim entre essas questões climáticas. Então, o ar mais seco, mudança brusca de temperatura. Então, são situações que agridem muito nossa mucosa respiratória e acaba favorecendo para que essa época do ano as doenças apareçam com uma frequência maior. Bom, então você está falando aí um fator externo, né, que seria o tempo, as condições climáticas e a questão do indivíduo, que tem a ver com os hábitos. Tem alguma coisa que você fala assim, ó, se a gente for olhar para essa época do ano específica, né, onde algumas regiões têm essa queda de temperatura brusca, outras têm o ar muito seco, enfim, e que unindo a isso alguns hábitos saudáveis. Você comentou, por exemplo, prática de exercício, só que quando a gente fala em vias aéreas, um exercício ao ar livre pode ser uma dificuldade. Algum tipo de alimento que você falaria assim, ó, isso aqui é bom evitar nessa época do ano. Existe alguma correlação? Sim, é muito importante, tanto na prática de atividade física, principalmente uma corrida num parque aberto, temperatura mais baixa. Então, se agasalhar, fazer uma atividade física, às vezes utilizando um gorro ou uma luva, né? Mesmo então, que depois a pessoa tire, não tem problema. Exato, né? Depois que aqueceu. E uma orientação que eu sempre dou para os meus pacientes é assim que terminar o exercício, já se agasalhar, ir para casa, tomar um banho, não ficar com aquele corpo quente, com o suor. Isso faz diferença. Isso vai fazer uma diferença na questão da imunidade. Questão de umidade do ar, como a gente sabe que em diversos locais do país são diferentes essa questão, então a gente sabe que tanto o ar seco é um ambiente que favorece a instalação de infecções, como uma umidade exagerada também pode contribuir. Então a gente sempre fala, no lugar seco, a utilização de umidificador nos ambientes, a lavagem nasal com soro fisiológico é um aliado que a gente tem. E no ambiente com muita umidade, tomar muito cuidado com formação de bolor, fungo, que pode até atrapalhar nas questões alérgicas, uma rinite e outras situações. Questão alimentar, tem alguma restrição ou alguma recomendação? A gente orienta a hidratação, isso é fundamental, mais do que a alimentação, e uma alimentação saudável, né? A gente hoje em dia está muito na tendência a falar de desembalar menos e descascar mais, né? Então, frutas, verduras, uma alimentação saudável no geral, a gente sabe que é um bom aliado na nossa imunidade. Entendi. Bom, você falou a questão da limpeza nasal. Que doenças você diria que mais acometem as pessoas nesse momento? Aqui em Curitiba a gente ouve falar muito rinite, né? Essas alergias. Tem algo mais que você fala, isso aqui nos consultórios durante esse período enche? Começa abril até agosto, né? Então aqui é muito temperatura mais baixa e às vezes uma oscilação muito grande, né? Sim. Então bem cedinho 5, 6 graus, na hora do almoço às vezes beira 30 graus, né? Isso para mucosa é muito ruim. Então no dia a dia, quadros de rinite, sinusite, faringite, então as infecções de via aérea superior acaba cometendo bastante por questões também de aglomeração, então a gente fica em ambientes mais fechados, então isso tudo acaba favorecendo a circulação de vírus e bactéria. Então outra dica é deixar os ambientes bem arejados, né? Então a gente sabe que isso diminui um pouco essa propagação. E pensando em vias aéreas inferiores, parte de pulmão, brônquios, também exacerbações de quadro de asma, bronquite, até as pneumonias, que às vezes requer um internamento hospitalar. Então é uma época do ano que a gente tem que ficar atento a todas essas situações. Você diria, doutor Matheus, que, por exemplo, esse hábito que veio um pouco da pandemia, do uso de máscaras, nesta época do ano, seria um cuidado para ajudar
para evitar essas doenças ou não é o caso? Principalmente a pessoa sintomática, né? Tá. Então, hoje a gente vê que aquela pessoa que está muito congestionada, que está tossindo, espirrando, se ela for pegar um ônibus, um metrô, seria interessante ela estar utilizando a máscara, né? Então a gente sabe que essas infecções elas são transmissíveis por gotículas. Então o fato da gente estar tossindo muito, espirrando muito, então tudo isso, se essa pessoa sintomática utilizar a máscara, principalmente quando for num ambiente com mais pessoas, um ambiente mais fechado, seria interessante. Ar-condicionado também, ou não? Exato. O ar-condicionado é ruim porque ele acaba viciando aquele vírus circulando no mesmo espaço. Ah, tá. Então, se não houver a troca do ar, você exatamente, não tem a troca do ar, então o interessante era deixar o ambiente mais arejado para ter essa troca do ar. Entendi. Falando em ar, quando a gente fala em manutenção, limpeza mesmo, né? Então, por exemplo, agora é a época do ano que vai tirar algum casaco, né, alguma coberta, talvez vai pôr um tapete na casa, vai usar o ar aquecido. Quais são os cuidados que você diria que seriam interessantes ser tomados para essa manutenção da saúde mesmo, otorrino? Essa questão que você comentou, ela vai interferir diretamente no paciente com rinite e asma, né? Então, aquele paciente que tem uma rinite alérgica desencadeada por ácaro, por exemplo, que é o mais comum, a poeira. Então, a gente sabe que aquele casaco que está guardado o ano inteiro acumula um monte de ácaro. Então, quando a gente for tirar, sempre é interessante, antes de tirar para utilizar, deixar no ambiente pegando um sol, para tirar um pouco daquele ácaro e não tirar do guarda-roupa aquele casaco e já colocar. Tá. Troca de roupa de cama com uma frequência maior. Paciente que tem uma alergia muito importante, às vezes a gente orienta aquelas capas anti-ácaros, né? Então tem todas as situações que a gente sabe que é um paciente que ele muito provavelmente vai exacerbar uma crise nessa época do ano. Então, se a gente ter esses cuidados de prevenção, muitas vezes já passar em consulta com o seu otorrino para fazer um tratamento mesmo preventivo. Eu ia te perguntar, isso é interessante. Existe um tratamento, por exemplo, agora a gente já está entrando praticamente em maio, mas ainda assim, você considera, você falou que vai até agosto essa fase aí. Vale a pena iniciar agora um tratamento, uma manutenção dessa imunidade, enfim? Sim, com certeza. Tanto na imunidade em geral, hoje em dia a gente tem diversas medicações que fazem esse estímulo da imunidade para evitar quadros virais ou até mesmo aquele paciente que tem muitas infecções bacterianas de repetição. Então a gente tem opções de tratamento para isso. E os pacientes que a gente tem de doença de base, que a gente chama, então um paciente que tem a rinite, um paciente que tem a asma, é um paciente que normalmente já requer um acompanhamento. Tá. Então, se a gente entrar nessa estação com a doença bem controlada, com certeza ele vai passar uma estação melhor sem a exacerbação desses sintomas. Não significa que ele vai estar, digamos, zerado, mas vai ser com menos intensidade essa doença. Exato, né? Então ele vai ter ali uma condição que não favoreça tanto ele ter quadros infecciosos. Claro que situações pontuais agudas, todo mundo que está vivo está sujeito a ter. Sim. Mas se a gente trabalhar, a gente fazer um preparo para essa mucosa nasal dele, mucosa da garganta, a gente tende a passar uma estação um pouco mais tranquila. Ah, legal. Vamos pensar um pouco nesses lugares mais quentes, né? Nordeste é bem seco, Minas Gerais é bem seco nessa época do ano, né? Tantos outros locais no Brasil. Você mencionou os cuidados com exercícios ao ar livre. Você considera que, vamos supor, uma pessoa que já tem um quadro, um histórico de rinite, né, uma asma ou alguma outra doença respiratória, valeria a pena essa pessoa trocar o ar livre nessa época do ano por uma academia, uma esteira, ou não faz diferença? É difícil, a princípio não faz uma diferença. Tá. Então, a gente sabe que ali no ambiente da academia, muitas vezes pode ter um ambiente com ar-condicionado, fechado, que vai dar na mesma, com mais gente próxima, então... todo ponto vai ter um lado positivo e um lado negativo. A partir do momento que essa paciente está se expondo muito no parque, ao ar livre, e está percebendo que isso está ruim para a imunidade dela, ou ela está ficando muito doente com essa situação, é uma opção, às vezes, tentar um outro ambiente para ver como o próprio organismo da pessoa vai responder, né? Mas eu sempre falo, é importante a atividade física. Tá. Qual que ela vai fazer, o ambiente que ela vai fazer, no dia a dia mesmo ela vai estar percebendo. Ah, não, se eu vou correr pela manhã muito cedinho, eu já percebo que meu nariz fica ruim, eu sinto minha garganta incomodar. Ah, será que é o horário? Será que é a temperatura que está naquele horário? Então tem todas as situações pontuais de paciente para paciente que ele vai perceber. Então, como eu falei, a atividade física ela tem que ser um aliado. Tá. Então, a partir do momento que ela está se expondo e está vendo que aquilo não está fazendo bem, aí é uma ela alternativa vai mudar, balancear. com Entendi. certeza. Mas é importante manter. Tá.
Para a gente fechar, existe algum caso dessas doenças que seja recorrente e que seria recomendado algum tipo de cirurgia? Você mencionou o tratamento, que eu acredito que seria uma primeira opção, né? Mas existe algum caso de cirurgia? Para situações agudas isoladas, não. A não ser que essa situação aguda cause uma complicação. Então, um exemplo. O paciente fez uma sinusite bacteriana e evoluiu com uma infecção periorbitária, que é próximo dos olhos. Isso é uma situação de emergência na otorrinolaringologia. E a gente vai fazer uma cirurgia para tirar aquele pus. Então, são quadros pontuais. Bem específico, tá. No geral, o paciente com rinite, não existe uma cirurgia para rinite, mas existe cirurgia que a gente diminui as conchas do nariz para melhorar o fluxo de ar no nariz. Então, às vezes, aquele paciente que faz um tratamento com rinite, com spray de anti-inflamatório, mas mesmo assim vive com o nariz entupido. Tem outros fatores anatômicos, como um desvio de septo, que acaba gerando uma obstrução nasal diária. Aquele paciente vive com o nariz entupido, ele é um ambiente muito favorável para ter mais episódios de sinusite. Esse paciente vai respirar demais pela boca, vai ficar mais suscetível a ter quadros de infecção de garganta. Então, nesses casos, é importante uma avaliação, porque às vezes um tratamento preventivo para melhorar a respiração dele vai fazer que numa próxima estação ele não tenha tantas infecções. Interessante, muito bom. Doutor Matheus, agradeço, viu, a tua presença aqui hoje. Deixo o contato para você aí de casa, para tirar mais dúvidas, né, que possam ter surgido também. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite, fico sempre à disposição. Obrigada. E olha, tem um tipo de doença que também é bem grave, e esse é prevenível com vacina, que é a poliomielite. Interessante você olhar a vacinação, a carteira das crianças aí da sua família. Acompanhe comigo. As sequelas de uma das doenças mais temidas do mundo acompanham o Marcos há mais de 60 anos. Quando era criança, ele foi diagnosticado com poliomielite e a partir daí a vida mudou para sempre. Nós estávamos vivendo uma pandemia igual a nossa hoje da Covid, só que as pessoas não sabiam ao certo do que se tratava. Eu fui crescendo, minha perna direita passou a não se desenvolver como normalmente. A poliomielite é uma doença causada por um vírus, um poliovírus. É uma doença que tem como característica a febre, o mal-estar e principalmente a diminuição da força muscular. Então esses 3 sintomas, quando diagnosticados e diagnosticados tardiamente, podem comprometer até a vida do paciente. Na época em que o Marcos foi diagnosticado, não existia vacina. Ele teve que aprender a conviver com a doença. Fez várias cirurgias, depende das bengalas para se locomover e ainda enfrenta os sintomas da síndrome pós-pólio. O que é a síndrome pós-pólio? É uma fraqueza generalizada. É fadiga, problema do sono, a questão aí de deglutição da garganta. Nós temos que fazer exames periódicos de sangue. A poliomielite foi erradicada do Brasil no ano de 1994. Mas com a baixa cobertura vacinal que o país tem registrado, a situação pode mudar. Para se ter uma ideia, a meta é vacinar 95% do público-alvo, mas apenas 34% das crianças foram imunizadas. Nós também fomos erradicados do sarampo, e num passado recente nós tivemos o sarampo voltando. Então a gente alerta a população da importância da manutenção do calendário de vacinação. Então é extremamente importante que as famílias fiquem atentas, não deixem de levar seus filhos às consultas. Hoje o Marcos faz parte de uma associação que apoia pessoas que tiveram poliomielite e luta para conscientizar sobre a importância da vacina. Na minha época, muitas crianças morreram. As que ficaram vivas tiveram uma consequência gravíssima, como uma sequela pro resto da vida, que a gente tem que estar lutando agora por várias terapias e, enfim, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, procure vacinar, A vacina é importante, a gotinha é fundamental, a polio pode voltar. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 30 de setembro. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas. O Brasil é o país no mundo que tem o melhor programa nacional de imunização, então não justifica nós não realizarmos a vacinação dos nossos filhos e também nós não tomarmos as vacinas. Todas as vacinas que são licenciadas e que são liberadas, elas são vacinas seguras sim para os nossos pacientes, para nós realizarmos a vacina e para os nossos filhos realizarem também. E olha só, nosso próximo assunto é sobre a saúde dos pets. Vamos entender o que a gente precisa fazer para cuidar da pele do seu animal de estimação, depois do intervalo.
O que é vida para você, compartilhe com o outro. Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o tema da nossa terceira semana da nossa Noite de Louvor, nosso grupo de oração nacional. Estou aqui na capela onde tudo começa, onde emana a graça de Deus. Estamos no nosso cerco de Jericó. Agindo Deus, quem impedirá? E nós vamos pedir esse agir de Deus nos desempregados, as pessoas que estão desempregadas. Então, você é convidada a vir para cá já cedo. As nossas portas se abrem a partir das 5h30 da tarde, aqui no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas. E às 19h nós já entramos ao vivo pela TV Evangelizar e as nossas redes sociais. Veja só quem já está aqui, quem já chegou. Irmã Zélia já está aqui, Frei Josué já estão chegando aqui na TV Evangelizar e Amanda Vieira. Olha, vamos ter pregações, momentos de adoração ao Santíssimo, momentos fortíssimos de cura e de libertação. E você, meu querido irmão e minha querida irmã, estamos esperando por você aqui no Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas para proclamarmos as bênçãos e o poder de Deus na sua vida. Vamos sentir, vamos viver, vamos fazer a experiência desse agir de Deus nas nossas vidas? Estou esperando por você. Estarei eu também, Dulce Maria, Tiago, William, toda a equipe da Noite de Louvor esperando por você, porque segunda-feira é dia da nossa Noite de Louvor. Autor consagrado com mais de 25 livros escritos, Padre Reginaldo traz mais uma obra imperdível para você. Nunca Foi Segredo, um manual de sobrevivência e orientação da vida a partir da Palavra de Deus. Um livro inédito já disponível nas melhores livrarias do Brasil, pelo site ou pelo telefone. Adquira já o seu. Eu adoro olhar para o horizonte e imaginar todos os outros lugares que existem no mundo e todas as possibilidades. Descobertas e muitas emoções em Green Gables esperam por você. Como consegue pensar em coisas tão surpreendentes o tempo todo? Eu extraio da vida, Diana. Embarque com N nesta jornada inesquecível. De segunda a sexta-feira, logo após a Santa Missa do meio-dia. Aqui, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco e depois de falar sobre a sua saúde, sobre alergias, sobre dificuldades respiratórias, a gente vai falar um pouco sobre esse impacto da temperatura também na pele dos seus animais de estimação. Então eu vou dar as boas-vindas para a doutora Carolina Estival. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço. Especialmente hoje, né? Hoje é um dia especial, dia da medicina veterinária, é isso? Isso. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada por cuidar dos nossos animais de estimação. Eu queria pegar também esse gancho da época do ano para ver se tem relação, né? Tempo mais seco, temperaturas mais baixas ou oscilação na temperatura, como causa tantos males para o ser humano, isso pode interferir também na saúde dos animais? Sim, diretamente, tanto na pele quanto nas doenças respiratórias também. Também. Né? Então, tempos mais secos, né, podem gerar problemas de pele e sinais respiratórios. Ah, tá. Então, vamos entender um pouco desses sinais da pele. Até porque eu acho que um grande desafio, principalmente com quem tem cachorro, gato, é a questão do pelo, que pode tampar alguma coisa, não? O que é que as pessoas têm que estar atentas para ver se tem algo ali disfuncional na pele dos animais? Normalmente o pelo normal, né, a pele normal, ela não descama, ela não tem vermelhidão, não tem coceira, né, prurido, que nós chamamos. Então, qualquer casquinha, oleosidade em excesso, né, vermelhidão é um ponto que deve ser levado no veterinário para ser investigado. E no inverno, a gente tem uma tendência maior de um ressecamento da pele, principalmente nas regiões mais secas. Então,
A região mais secas do Brasil, você fala, não durante o inverno, tá. né? Então, épocas que chovem menos, né? Que fazem muito frio, a gente acaba tendo uma piora na hidratação da pele. Então, a gente precisa melhorar a parte de shampoo, de hidratação no pós-banho, né? E ter um cuidado aí também, às vezes até com a temperatura do ambiente onde esses pacientes ficam. Entendi. Bom, então se a gente está falando de hidratação, aí você falou que são os produtos que podem melhorar. O produto de manutenção mesmo, de limpeza. Isso. Geralmente, quando esse pet é mandado num pet shop, eles já cuidam dessa parte ou não? Tem alguns lugares que fazem um banho mais hipoalergênico, mais hidratante, principalmente para as raças de pelagem mais longa. Que são as mais sensíveis? São as mais sensíveis. Tá. Mas é bom frisar, pedir ou verificar com o próprio veterinário se não existe um shampoo que você mesmo possa levar no pet. Eles permitem, né, que você leve seu produto. E isso, se o paciente já tem um problema como alergia ou seborreia, ele já necessita de um shampoo especial, né? Então a gente já precisa fazer alguns ajustes na época de inverno. E geralmente em que região que aparece essa descamação? Tem algum ponto específico ou não? Se a pessoa olhar como um todo, ela vai encontrar alguma manchinha, alguma descamação, como você falou? Normalmente é na região do dorso, então das costas, é onde mais aparece os processos tanto de oleosidade quanto de seborreia seca. Por causa que da exposição, casquinhas... será? Do sol ou não tem nada a ver? Não, pela questão da área corporal mesmo. Tá? E a distribuição das glândulas sebáceas ali também da pele, né? E no abdômen a gente vê às vezes uma pele mais craquelada, mais ressecadinha, parece um papel mais fininho, assim, não fica aquela pele muito uniforme, né? Então, na barriguinha e nas costas são os principais locais que a gente percebe, assim, já de longe a alteração. Frequência de banho interfere nisso ou não? Sim, a gente não recomenda mais do que uma vez por semana, a não ser aqueles pacientes que precisam de banhos terapêuticos. Aí o veterinário vai indicar, às vezes, 2, 3 vezes na semana com shampoo específico. Né? Agora, esses estéticos, uma vez na semana, com shampoos mais hipoalergênicos, mais hidratantes. Mais do que isso, aí você pode agredir ali a barreira de proteção da pele e aí ocasionar mais problemas. Né? Então, excesso de banho também é ruim. O excesso é ruim. Exato. E se for... Bom, então se for para... Se ele tiver com uma pele mais sensível, vai ter que dar um espaçamento maior ou não? Isso não tem nada a ver, é só mesmo cuidar do produto. Se for um paciente alérgico, a gente recomenda que dê banhos semanais até para tirar a poeira e sujidades em cima dessa pele, mas é com os shampoos mais adequados. Né? Então, sempre o veterinário vai orientar a questão de temperatura de água, de frequência, né? Também entre os banhos. E entre os banhos, hidratação, às vezes com produtos específicos na pele também. Existe hidratação? Sim, existe cremes, loções, pelo e pelagem. Pelo e pelagem. A gente passa no pelo seco mesmo, produtos específicos para manter essa pelezinha hidratada, com a barreira protegida. E essa hidratação, ela vai ajudar a prevenir também algum tipo de doença na pele? Sim, normalmente a pele mais seca, ela naturalmente provoca mais coceira e ela pode ocasionar as piodermites, que são as infecções bacterianas na pele. Então, você mantendo a barreira de proteção ali da pele, você evita, né, uma disfunção dessa barreira e, consequentemente, né, de seborreia, de infecções, malacesioses, que também são infecções fúngicas que tem na pele. Então, por exemplo, você falou da coceira, às vezes o animal fica se lambendo em alguma parte, isso pode ser um sinal de alguma lesão na pele ou ao contrário, é ele ficar com esse hábito que vai causar a lesão? Ou pode ser os dois? Pode ser os dois, né? Então, os pacientes alérgicos, eles começam muitas vezes com lambeduras de patinhas, que às vezes os donos acabam até confundindo com ansiedade, e muitos desses pacientes são alérgicos. Então, lambe patinha desde filhote, né? Então, já é algo que tem que ser... Pode ser uma alergia. Pode ser alergia, tem que ser investigado. Infecções de ouvido recorrentes também são sinais de alergia. Agora, pacientes ansiosos, pacientes que têm, às vezes, dor, pode gerar uma lambedura excessiva e aí fazer lesão de pele, consequentemente. Entendi. Tosa nesse período vai ajudar, atrapalha, não tem nada a ver? Depende de cada paciente, né? Eu sempre recomendo para as áreas mais frias do Brasil, a gente evita tosas muito curtinhas, né? Porque a pelagem acaba fazendo uma proteção também. Áreas mais quentes pode fazer uma tosa mais baixa, mas não muito baixa, porque o pelo protege também. Então, se o paciente tem a tosa muito, muito baixa e aí vai para uma exposição solar, eles podem ter câncer de pele assim como nós. Olha né? só. Então, precisa daí proteger adicionalmente aí com um protetor solar específico para cães. Ah, tem também. Temos também. Então, é um mundo paralelo, né? Tem produtos de tudo ali. Ouvido, pele. Né? Legal.
Tá, agora deixa eu pensar um pouco nas regiões mais quentes do Brasil, né? Que Curitiba não dá nem pra imaginar uma situação dessa, né? Do cachorro queimando a patinha na hora de passear, por exemplo. Essa pele deles ali do pé, ela é, digamos, resistente o suficiente para resistir a essas temperaturas ou não precisa de um cuidado também especial? Ela é um pouco mais resistente do que as outras áreas do corpo, mas não dá para exagerar. Então, se você coloca a mão no asfalto, né, e vê que está queimando a sua mão, provavelmente vai queimar ali o coxim, né, que é essa região das patinhas dos cães. Então, a gente evita, né, colocar eles no chão quente nesses horários. Então, faz passeios nos horários mais frescos do dia. Então, comecinho da manhã, finalzinho da tarde. Então, se você não consegue ficar com a mão ali, com o pé no chão, o cão também não pode. A gente pega muita queimadura, descasca o coxim por conta ali de lesão do calor. Tá. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Quais são as doenças mais comuns de pele que você encontra no consultório? Sem dúvida nenhuma, a dermatite atópica, que é o processo alérgico, ele é genético, né? Então tem algumas raças mais predispostas, que são normalmente esses cachorrinhos que coçam demais, se lambem demais, têm infecções de ouvidos recorrentes. Esse é, assim, uma rotina nossa. E pacientes seborreicos também, a gente pega com bastante frequência, podendo ser primários ou secundários. Doenças de pele, câncer de pele, por exemplo, a gente pega bastante também. Então esses são os principais, fora as infestações de pulgas, carrapatos, né? Sim. Então a gente também tem que estar atento para fazer um controle adequado. Mas a maioria delas tem tratamento, né? Sim. A dermatite atópica não tem cura, mas tem controle. Os processos seborreicos também, na maior parte das vezes, tem bom controle. É parecido com o ser humano, né? Mais um controle do que... Exato. Não tem cura, mas tem um bom controle para dar qualidade de vida para esses pacientes. Ah, que legal. Muito bom. Muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui hoje. Deixo o seu contato também aparecendo para o pessoal. Obrigada, tá? Obrigada. Agora quero chamar você a ver comigo este especial do Evangelizar Ensina sobre os cães. Vamos lá. Os cães são animais que se adaptam e convivem facilmente com os seres humanos. Mas se você pensa que essa relação sempre existiu, está enganado. No começo, essa amizade não foi fácil, até porque os cachorros são descendentes dos lobos. Teorias apontam que os lobos andavam atrás dos homens com a intenção de conseguir restos de comida. Ao longo dos anos, eles foram percebendo que viver próximo das tribos teria alimento fácil e assim começaram a dividir o mesmo território. Já o homem sempre dependeu de interações com outras espécies para sua sobrevivência, e ter um lobo por perto significava proteção. Nos anos seguintes, os cães passaram de caçadores a pastores. Eles ajudavam no controle de rebanhos. Atualmente, essa relação é muito afetuosa. Muitas pessoas tratam os cães como membros da própria família. No Brasil, existem cerca de 54 milhões de cães. 44% das residências possuem pelo menos um cachorro. Esse número mostra que os lares brasileiros têm mais animais do que crianças. Além de entreter as famílias, os cães são companheiros fiéis e só trazem benefícios para a saúde. Um estudo realizado em uma universidade de Toronto, no Canadá, revelou que a presença de um cão pode melhorar os níveis de colesterol, da pressão arterial e que a convivência faz bem para o nosso coração. Os cães também possuem a fama de serem bons ajudantes no combate à depressão. Olhar para os nossos companheiros peludos produz no cérebro o hormônio da ocitocina, gerando sensação de felicidade. Independente se são de raça ou vira-latas, pequenos ou grandes, esses bichinhos são capazes de demonstrar a real dimensão do amor. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E você gostou do nosso programa de hoje? Que tal você deixar a sua opinião pra gente lá no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial? Vai lá e conta o que você mais gostou no programa de hoje. E eu espero você amanhã aqui pela TV Evangelizar, mesmo horário, às 3h30 da tarde para todo o Brasil. Beijo, tá? Fica com Deus. Até amanhã.